Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no podcast 1818. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar para você. E eu quero iniciar o nosso programa mais uma vez dizendo que esse podcast ele tem a missão de levar até você diálogos que impactam e sempre dentro de uma perspectiva de amor, uma perspectiva dentro da questão da espiritualidade e talvez, pelo menos é o que nós desejamos, tocar você com as histórias que nós estamos trazendo aqui e que sirva, é claro, de exemplo, de inspiração para a sua vida e para que a gente possa se tornar seres humanos melhores. Não deixe de comentar aqui no nosso canal, de seguir o canal e vai lá no Instagram, podcast.1818 e faça também lá a sua inscrição. Bem, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É muito legal a sua presença aqui no nosso podcast. E eu vou passar para você a sua apresentação. Então, na verdade, quem é você? Fala para o nosso pessoal que está sempre assistindo nosso podcast. Quem é você? Bom, eu sou a Mani, eu sou uma professora de Biologia e Ciências numa escola particular. Eu sou descendente de libaneses. Inclusive, meus pais vieram aqui muito cedo, a gente está falando de 30 anos atrás, vieram do Líbano. E aí construíram uma família aqui. Então, sou descendente de libanesa, nasci aqui mesmo em São Paulo. Eu sou formada em licenciatura em Biologia, Ciências e Biologia pela Universidade Federal de São Paulo. Eu também sou mestre em Ensino de Ciências e Matemática, também pela Universidade Federal de São Paulo. Me formei recentemente, inclusive. E agora eu estou apenas atuando na área como professora de Biologia e pretendo, fazer uma segunda pós-graduação mais em uma área da Biologia molecular, talvez. Ainda eu estou indecisa. Tá. Ou seja, a sua carreira acadêmica ela é muito extensa já, apesar de jovem, e eu vejo que você, como eu, fez uma escolha pelo magistério. Eu também estou há mais de 30 anos no magistério, e você, como professora, já deve saber o quanto é fundamental a gente dividir conhecimento, compartilhar conhecimento, para a gente construir um país melhor, né? Sim, Você disse, né, que você vem de uma ascendência libanesa, que inclusive aqui em São Paulo a gente tem uma comunidade muito muito grande, grande. né, libanesa. Se eu não me engano, é uma das maiores fora do Líbano, Sim, né? é. E é muito legal porque vocês, sem dúvida nenhuma, incorporaram uma série de valores, desde a gastronomia até a cultura de modo geral, na nossa cidade de São Paulo, no nosso estado, no nosso país. Então, isso também eu acho que é legal a gente enfatizar aqui. Bem, você sabe que o nosso programa, Mani, trabalha com a questão da espiritualidade. E para a gente iniciar a nossa conversa, você é muçulmana. Isso, Você, a sua relação espiritual de fé é com Alá, né? E isso. com todos os preceitos, Sim. valores e doutrina da religião islâmica. Só para ficar claro, que eu acho que muita gente tem muita dúvida em relação a isso, Alá é Deus em Deus, árabe. Deus, sim, Alá é a mesma coisa, né? Não é um isso. outro Deus, sim a tradução de Deus em árabe. E ao mesmo tempo, lembrando também, eu acho que são questões bem pontuais, mas importantes. Vocês são monoteístas também, Monoteístas, né? E Alá, na verdade, é Deus, Deus, né? Que simplesmente é Deus, como a só que em gente árabe. em árabe. Exato. Eu acho que isso foi bem legal você ter colocado, porque o nosso podcast também ele tem que essa missão de esclarecer, né, para todos, né, um pouco de cada uma das religiões que nós temos aqui no nosso país também. E fala um pouco para nós da história do islamismo, né? Como que você poderia trazer essa introdução para nós, um pouco do islamismo? Bom, o islamismo, ele veio depois do catolicismo, né? Tanto que, hoje, se a gente for considerar o ano, a gente estaria no calendário Calendário. islâmico, que é um calendário lunar, a gente estaria no ano de 1445, né? E não como em 2023, como estamos agora. E por que 1445? Por que está um pouquinho atrás do calendário gregoriano de agora? É porque o ano começou a sua contagem
a partir da revelação do Alcorão, a partir da revelação da descida do Alcorão, que seria o nosso livro sagrado, e da difusão dele. Então, a partir desse momento que declarou que se tem, né, essa religião também monoteísta, da difusão de todos os ensinamentos do Alcorão, que a gente considerou, então, a contagem, iniciou a contagem do calendário do ano. E neste ano, a gente, inclusive recentemente, foi o Ano Novo Islâmico, a gente se encontra no ano de 1445. E aí, 1445, da revelação, né? Isso. Foi por um anjo, né? Gabriel, Gabriel, a Maomé. Isso. E ele recebe o Alcorão. E a partir daquele momento, o Alcorão passa a ser o grande norte, né? Dessa doutrina da religião islâmica, que hoje é uma das religiões que mais cresce no mundo, né? Nós temos dados aí que mostram isso, o quanto o islamismo ele hoje é tão significativo no mundo inteiro, porque às vezes as pessoas acham que é só no mundo árabe, né? Não. Ou no Oriente Médio, quer No dizer... Ocidente também. No Ocidente também, né? E isso é um dado que eu acho muito interessante a gente também trazer. Agora, dentro do islamismo, vocês têm uma série de práticas, né? Que a gente chama também de doutrina. Uhum. E você falou do Ano Novo, né? O Ano Novo ele é praticado em qual momento do ano? E tem um período, né, também que vocês comemoram esse Ano Novo. Como que funciona? Conta um pouco para nós. Então, o Ano Novo ocorre parecido com o calendário que a gente segue aqui no mundo ocidental. O Ano Novo ocorre a partir do último ano do calendário islâmico, né? Tá. É próximo ao que a gente vive nesse calendário que a gente segue aqui no mundo ocidental, só que a gente não tem as mesmas práticas. Por exemplo, o Ano Novo, aqui no Brasil, por exemplo, recentemente, no caso, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente tem fogos de artifício, né? Isso. Festas, Presentes. presentes. A gente, no caso, não que não seja permitido fazer isso, né? Mas a gente tem uma virada de ano um pouquinho mais tranquila, desejando como? Celebrando como? Desejando ao próximo que ele tenha um ano abençoado, que ele venha a acontecer várias benções na vida dele ou dela. Então, é algo, ao meu ver, porque eu vivo os dois, então eu participo tanto do calendário gregoriano quanto do islâmico, né? Sim. E, ao meu ver, eu vejo que o islâmico, a virada de ano é algo mais tranquilo, mais particular, Tá. e sempre visando, assim, bons desejos. E não é muito, posso dizer, muito... não que não seja muito divulgado, mas não tem essa celebração toda, esses fogos de artifícios todos. Pode ter? Pode. Em alguns países tem? Tem. Só que não é uma regra, né? Tá. Então, eu acho que é algo mais particular e mais privado. E, para ser bem sincera com você, como eu cresci aqui e vivi, sempre segui sempre o calendário gregoriano, eu não tenho muita propriedade para falar como que são as celebrações da virada de ano. Eu acho que quem tem mais propriedade para falar sobre isso é quem vive em um país islâmico. Tá. Então, eu sigo, né, todas as leis islâmicas, como você falou, que a gente chama de Sharia. Só que eu não tenho tanta propriedade para falar sobre essas celebrações, porque, infelizmente, eu não tive essas experiências. Tá. Então, essa experiência aqui num país ocidental, que a gente continua sendo a minoria, foi essa experiência que eu tive, algo mais privado, mais particular, e a gente passar esses momentos com as pessoas mais próximas da gente. Entendi. É uma coisa, uma introspecção maior, familiar, né? Isso. Vocês acabam... É um momento introspectivo mesmo. Que legal. Agora, você, como disse, né? Os seus pais são libaneses e certamente eles vieram com a cultura islâmica, praticando já a religião, e isso foi a sua base. Sim. Então, você foi formado inicialmente dentro da sua família, do berço familiar, e isso permaneceu ao longo de toda a sua formação? Ou você teve alguns momentos que não? Não. Não. De ser bem sincera, não foi todo momento. Se eu dissesse que a todo momento eu tive certeza daquilo, não seria verdade, né? Então, Tá. eu busco sempre a sinceridade e a honestidade. Eu nasci, né? Sou muçulmana desde berço, nasci numa família muçulmana. Mas, à medida que eu fui crescendo, assim, na pré-adolescência, adolescência, comecei a questionar algumas coisas. Tá.
E na religião não fala que você não pode questionar. Você pode questionar, você tem todo o direito de questionar, né? Mas, a partir do momento que você tem a explicação do seu questionamento, se você realmente tem convicção, você precisa aceitar. Então, eu tive meus questionamentos ao ponto de eu não conseguir, mesmo com explicação, eu não conseguir entender muito bem, e isso acaba afastando. Se algo não te faz compreender, Não tem não sentido, tem né? sentido para você, você não tem motivação para estar seguindo aquilo cegamente, né? E eu Tá. sou uma pessoa que eu preciso estar convencida para que, de fato, eu consiga seguir. Então, eu tive essas controvérsias na pré-adolescência e adolescência, tanto que eu me afastei um pouquinho, né? O que Tá. que eu digo no me afastar um pouquinho? A gente tem, como, por exemplo, as orações. A prática as 5 orações diárias, né? Isso, voltado para Meca. Voltado para Meca, justamente para uma forma de gratidão e adoração ao único Deus, Alá, né? Que nunca gerou nem foi gerado. Só que aí eu não praticava de forma correta essas orações porque eu não tinha convicção. Então, a chave de tudo é a convicção. Você precisa ter convicção para, de fato, seguir. Então, eu não seguia porque eu tinha os meus questionamentos, as minhas críticas. Só que aí, depois de um momento, quando eu iniciei o fim da adolescência para a fase adulta, eu comecei a compreender. Eu busquei, né, ler a respeito. Eu busquei líderes religiosos que, de fato, eles não apenas transmitiam a informação e o conhecimento a partir da própria opinião e dos conhecimentos próprios, mas também com uma formação acadêmica. Tá. Então, eu acho que é importante nós, como seguidores da religião, a gente buscar líderes religiosos que tenham uma formação também sobre isso, seja Tá. acadêmica, mas pelo menos uma parte. Eu acho importante ter uma formação acadêmica para divulgar a religião, né? Então, eu comecei a seguir alguns líderes religiosos, inclusive um deles é o Sheikh Jihad, que eu me inspiro muito nele, e ele tem uma formação ótima, excelente, e ele traz, então, essas informações de forma que são claras, são objetivas, e você consegue se convencer, e começa a tocar em você. Então, a partir disso, quando pessoas conseguiram mediar essas informações de forma que me alcançasse, eu voltei a praticar de forma correta a religião, comecei a rezar sempre, né, até as orações que são voluntárias, que não são obrigatórias. Eu, inclusive, comecei a utilizar meu hijab, fazem apenas 2 anos e alguns meses, 4 meses que eu comecei a usar meu hijab, que é esse lenço que eu estou cobrindo o meu cabelo, porque eu comecei a ter convicção. Tá. Você falou 2 coisas que me chamam muita atenção. Na verdade, são 2 palavras: convicção, né? Eu acho que convicção é fundamental para crer, né? Porque a partir do momento que você tem convicção de algo, você passa a fazer com que aquilo tenha sentido, de fato, para sua vida. E outra coisa que me chama atenção é a importância também de alguém que é um líder espiritual, que tem uma formação que te esclareça, né? Porque as coisas são assim, nem sempre nos traz conforto, né? A gente precisa ter um diálogo que eu acho que faz com que a gente cresça. Agora, se você parar para pensar, é muito maduro também da sua parte entender na sua adolescência que você não tinha convicção para seguir as leis como se deve, né? Então, isso é uma honestidade espiritual que eu digo também muito importante. E nesse momento, os seus pais, eles aceitaram esse seu distanciamento ou foi difícil? Não aceitaram. Acharam. Tanto que hoje eles me falaram, falam até hoje, que foi um momento difícil, né, para É, eles, porque eles queriam que eu estivesse mais firme na religião, claro. eles queriam que eu tivesse convicção do que eles também acreditam. Então, eles tentaram, sempre, até hoje, eles continuam, né, me orientando a seguir de forma mais correta, de forma que realmente a gente sabe que Deus eh, estaria satisfeito com as nossas ações aqui. Então, para eles foi difícil, sinceramente. Eu fui uma adolescente difícil, né, nessas questões. Só que eles acreditam ao mesmo tempo que tudo acontece por um motivo, né? Então, essa minha fase de conflito, ela foi necessária para eu estar onde eu estou hoje, nessa fase que eu mais estou próxima da Tá, religião, nessa fase de entendi. convicção, nessa fase de fé. Foi um momento de construção De necessário. construção necessária. Eles entenderam isso, Tá. entendem isso. Você tem irmãos, Tenho irmãs? 3 irmãos. Eu tenho um É, mais velho,
de 29, vai fazer 30 já já. Aí depois vem eu de 26, eu tenho um de 19 e um de 13. Nossa, você tem Todos meninos, todos. E todos seguem a religião? Sim, sim, todos É, seguem. que legal. Agora, você falou de uma liderança islâmica que é uma fonte de inspiração para você. Ele fica em São Paulo? Fica. Ah, é? Ele fica em São Paulo. Tá. Tanto que a gente tem reuniões semanais. Toda quarta-feira, a gente se reúne com esse líder religioso, o chefe Jihad, e um grupo, né, uns amigos que se reúnem na casa. Toda semana é na casa de alguém. Tá. Por exemplo, semana passada, essa semana passada não, essa semana, já tô, né, no futuro. Nessa semana, na quarta-feira, toda quarta-feira de noite, né? É. Quarta-feira foi na casa da Mariam Chame, que inclusive ela é uma influencer, uma influenciadora digital, que tenta quebrar os estereótipos que as pessoas têm do islamismo. Então, o nome dela é Mariam Chame, inclusive eu super sugiro que vocês sigam ela. Isso. Ela traz com humor várias informações que desconstroem os estereótipos e os preconceitos que as pessoas têm dos muçulmanos, né? Foi na casa dela, e aí a gente se reuniu lá, e o pessoal que faz parte do grupo, que é um grupo fechado, se reúne lá. E o líder, ele também está presente, o Sheikh Jihad, para começar a... Ele inicia, né, na verdade, fazendo uma pequena oração, desejando bem para quem está lá, para quem está ouvindo, porque tem o modo virtual também, Tá. e começa a explicar, e tudo em português, tá? E começa a tentar decifrar, né, tentar, na verdade, explicar algumas passagens do Alcorão, para que faça sentido para a gente. Por que a gente lê aqueles versículos na oração? Por que a gente lê e por que a gente pratica eles? E ele tenta trazer isso bem explicadinho para nós, e a gente sente um conforto com ele. Eu sinto um conforto em seguir minha religião com ele, com a orientação dele, porque ele traz a religião, ele te conquista para a religião. Porque eu, em alguns momentos, com outras fontes de informação a respeito da religião, era sempre mais voltada ao medo, né? Ao medo do inferno, ao medo de eu praticar o errado porque eu posso ser punida. Mas com ele e alguns outros que eu me senti conforto, eles te cativam de uma forma pacífica, te cativam com carinho e amor mesmo, sabe? Então, toda quarta-feira a gente se reúne com esse grupo, com ele, e aí ele nos traduz e nos explica os versículos. Tá. Bem legal, porque de certa forma você tira aquele peso do pecado, né? Do errado, de um Deus que ele é muito punitivo, né? E não acolhedor, Sim. né? Eu tenho uma visão assim de Deus, de um Deus acolhedor. Eu sempre tive muito Misericordioso também. misericordioso, e isso até você falou a palavra misericórdia. Eu vou até te fazer essa pergunta, porque eu acho que isso é uma coisa legal para esclarecer. Cristo, para o mundo islâmico, o que ele representa? Ele é um profeta. É um profeta. Jesus Cristo existe para nós, Sim. ele é um profeta, e um profeta bem amado. Ele, para nós, não é filho de Deus, porque Deus não tem filho, e nem pai, não tem nada associado a Deus. E Jesus, para nós, é um profeta, e um profeta bem amado. E de grande sabedoria também, de grande né? sabedoria. Que difundiu o evangelho. Isso é uma informação que eu creio também ser muito importante para quem está nos acompanhando, porque Cristo é, como foi dito, né? E é isso, algo muito legal, que ele é um profeta, né? Mensageiro de Deus. Mensageiro de Deus, exatamente. É uma coisa muito grandiosa, e é assim que o mundo islâmico vê Cristo, né? Não com o contrário disso, né? Como eu também já escutei dentro da visão estereotipada, né, do islamismo em relação a Cristo. Você falou um ponto, cria ali um rótulo, ou cria uma visão, e muitas pessoas acreditam nisso, demais. né? E Demais. leva a isso, e até com brincadeiras inadequadas, falas inadequadas e posturas inadequadas. Você tem alguns que mais são intensos e que você gostaria de quebrar e nos dizer aqui? De que eu sou oprimida por estar usando um hijab, meu lenço. Eu sou oprimida, não posso Perfeito, eu acho que viver isso... por conta disso, que eu estou me cobrindo para um homem. Mas que homem? Que nem casado eu sou, né? Mas as pessoas não entendem que a minha forma modesta de me vestir é para mim e para Deus somente. É uma forma de devoção e de fortalecer meu relacionamento com Ele, não é para ninguém.
a gente se cobre, como as pessoas dizem, né? Para nós e para Deus, não é para ninguém. E aí olham para mim, pensam, nossa, oprimida, né? Ela não consegue fazer nada, ou ela é submissa, Dominada. dominada, né? Mas vejam, eu tenho meu próprio trabalho e graças a Deus eu consigo me sustentar com ele, eu consigo custear algumas viagens que eu faço internacionais com ele, então eu consigo viajar, voltar, estudar, eu consigo dirigir, muitas pessoas acham que eu não posso dirigir, né? Eu consigo fazer tudo isso, né? Eu tenho a liberdade. Eu meu pai, ele não combina com ninguém para casar comigo, acham que é É arranjado, né? combinado, é. Arranjado, não, não é bem assim, né? A gente não tá falando, isso não é uma questão religiosa, é uma questão cultural e de outras culturas também, Sim. mais antepassadas. E não, eu não nasci, né, comprometida para alguém, eu que escolho com quem eu sinto sintonia e compatibilidade para me casar, eu busco um companheiro para mim na minha vida, não alguém que agrade as pessoas ou porque eu Tá. fui, né, comprometida dessa forma antes de nascer sequer. Então as pessoas têm muita dessa visão mais ou menos deturpada, mas as pessoas, quando eu tento explicar, já me veio o comentário de que, porque você está num país ocidental, lá no seu país você não pode fazer isso. É mentira. Eu estive lá recentemente, né? E é mentira isso. Essa questão de estar arranjada com alguém ou de não poder dirigir é de alguns países, né? Os minoritários. E são questões políticas, governamentais daquele país. Não sequer está associado à Sharia, A que é a lei, Sharia, que são lei as leis. islâmica. Aí a pessoa ouve Sharia, meu Deus, vai explodir aqui, né? A Sharia bombardear. Não, gente, eu estar conversando com você e sorrir para você, isso é uma Sharia, isso é uma lei islâmica. Eu realizar doações é Ser uma gentil, Sharia. né? Ser gentil é uma Sharia. Visitar um vizinho que está doente ou visitar alguém no hospital é uma Sharia. Doar sangue é uma Sharia. Praticar uma oração é uma Sharia. Jejuar, Fraternidade, né? fraternidade é uma Sharia. Jejuar é uma Sharia. Ajudar os pais e ser bons com os pais é Sharia. Então, Sharia são todas essas ações que estão associadas, na verdade, são leis islâmicas, só que são leis que orientam e E trazem, constrói valores, né? exato, para a sua vida. Então, as pessoas já ouvem Sharia, já acham que é algo associado a terrorismo, acham que eu não posso viver a minha vida conforme as minhas crenças e conforme as minhas determinações, que eu sempre estou associada a alguém, principalmente a um homem. E eu tento, né, explicar isso, que seja aqui no mundo ocidental ou seja no mundo oriental, não é assim que acontece. Não de acordo com a religião. A gente não pode misturar a questão política com a questão Sim. religiosa. É aquilo que é do homem, né? Que seria o político, né? Que é o governo, são as leis constitucionais, com aquilo que são as questões religiosas. Agora você me fez lembrar uma fala, porque mais de 30 anos dando aula, eu já ministrei aulas, inclusive na faculdade também, para garotas e garotos islâmicos. Na E as, faculdade? é, Que legal. e as garotas sempre narram os olhares que às vezes elas sentem. Vai ao shopping, né? As pessoas olham porque você está usando. Sou diferente, eu sou diferente, É, né? e como você bem disse, a pessoa acha que você é dominada, que você é submissa, que você, vamos usar um termo mais contemporâneo, você não é uma mulher empoderada porque você Porque eu sou está coberta. Eu tô coberta, coberta, é. né? Então eu acho que isso é um fato que a gente tem que desconstruir, né? Não diminuindo, mas todos nós aqui usamos ornamentos diferentes. E por que que isso é aceito com naturalidade? E por que que uma coisa específica que remete a uma religião ou uma cultura causa tanta estranheza? Isso nasceu em algum lugar. Então a gente sabe que há uma construção midiática aí que vem, Isso que eu ia né? falar. Então é legal, vamos falar. Fala Então, um pouco sobre isso. não, é isso que eu ia falar, né? Mas você pode dar continuidade Não, logo não, em mas seguida. pode ilustrar. Eu acho que é legal você. Tem muita dessa. É porque assim, na verdade, é uma questão geopolítica, né? Sim, E bem complexa. De que qual é a principal fonte que a gente consegue alcançar as pessoas? Como que a gente consegue alcançar as pessoas para estarem aqui do nosso lado? A midiática, como você falou. sim. Então, as representações do islamismo em filmes, em séries, né? Nessas
nesse consumo digital que as pessoas, principalmente os mais jovens, consomem, ela representa o muçulmano, a muçulmana, de uma forma bem deturpada, de que é alguém violento, Sim. de que sempre são os responsáveis por ocupações, por bombardeios. Então, essas fontes que mais alcançam as pessoas, porque faz parte da cultura, né? As pessoas querem, as pessoas precisam. A pandemia ensinou a gente que a gente precisa de lazer, a gente precisa de cultura, que se não fosse isso, a gente estaria Relações enfrentando. humanas, né? A gente precisa de relações humanas. E a pandemia demonstrou que sem filme, sem série, sem livro, sem essas questões que nos trazem motivação, nos trazem vontade de viver, a gente fica sem sanidade mental, né? Então, como que acontece? Eles buscam esses meios justamente para colocar ali uma imagem, uma representação, para contrariar, no caso, no islamismo, contrariar esse lado para que eles consigam alcançar sem muita polêmica o que eles querem de fato Exatamente. de interesse. A gente precisa lá ocupar um lugar, a gente precisa justificar, exato. Então, fica mais fácil de cometer aquilo que não é eticamente legal, Correto. né? Correto. E aí, para conseguir fazer aquilo, eles começam a representar essas religiões, essas pessoas, para que as pessoas não causem muita polêmica em cima Que disso. é uma manipulação que se constrói, às vezes, muito antes do ato em si, né? Porque quando o ato acontece, a comoção é menor, porque parece que aquelas pessoas, elas não são tão importantes dentro do jogo mundial, Sim, internacional. E a mesma verdade acontece, repara, quando a gente assiste um filme policial norte-americano, por exemplo, na maior parte das vezes o latino que é o bandido, bandido, né? Ou o negro, né? sim, Que é o bandido, porque existe uma marginalização muito forte em relação a esses povos, né? As pessoas que não atendem ao modelo, ao ao padrão padrão, global. né? Principalmente da indústria norte-americana e assim por diante. É, uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui também é, na verdade, a doutrina islâmica, ela, você já citou algumas leis, né? São valores, virtudes, etc. Ela tem toda a base no Alcorão, né? Isso. Seria legal você explicar um pouco também para o pessoal que nos assiste o que é o Alcorão, que é um livro sagrado, né? E falar um pouco para nós o que é o Alcorão e a sua importância. O Alcorão nada mais é que palavras de Deus, frases de Deus, que foi revelado pelo anjo Gabriel, que pode estar associado ao Espírito Santo, né, do cristianismo. Então, são palavras de Deus que foram reveladas, né, no Alcorão, pelo Alcorão, e difundida pelos profetas, e o último do nosso profeta foi o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, o Alcorão foi dividido, a gente pode dizer assim de forma geral que foi dividido em duas partes. A primeira parte, a gente se refere, o Alcorão se refere, que são as palavras de Deus, tem bastante frases dessa forma. Escutem, meu povo, ou diga, mas diga quem? Diga, profeta Ya Muhammad, né? Diga, profeta Muhammad, ao seu povo, né? Aos seus descendentes. Então, no Alcorão, a primeira parte está dizendo: diga ao seu povo, né, que Deus só existe um único, não há filhos, não há nenhuma associação a eles, somente ele pode ser adorado. Então, a primeira parte foca mais na unicidade de Deus. Tá. E a segunda parte que vem mais as leis, as questões, o direito da mulher, os direitos, o direito do divórcio, o direito da fortuna, da família. Então, as leis, nessas questões um pouquinho mais burocráticas, elas começam a vir depois, nessa segunda Mais civis, parte. né? Mais civis, exato. Porque o mais importante é crer em Deus único, sem associação nenhuma, e que temos que temer a Ele, mas mais amar a Ele, tanto que tem até um trecho que diz que Deus é aquilo que você imagina dele. Então, se você imagina Deus como uma pessoa não, né? Um ser, Não sei. um indivíduo, porque a gente não associa não tem uma representação dele, né? Não podemos nem representá-lo, associar com uma forma de uma pessoa, nada, a gente não tem.
né? Uma imagem. Uma imagem. Isso. Então, Deus, se você imaginar Deus como uma divindade repleto de amor e misericórdia, ele será aquilo para você. Se você imagina Deus como uma divindade repleta de medo, de raiva, de angústia, ele vai ser aquilo para você. Então, depende de como você associa a ele. Então, isso, inclusive, é um trecho das próprias... Isso. E aí, então, primeiro, a unicidade de Deus, o que ele representa, por que é importante que a gente crê apenas nele, como ser divino. E aí, a segunda parte tem as leis, como viver esta vida. Na verdade, é um estilo de vida. É um hábito de vida que a gente precisa ter para manter a harmonia e a boa convivência. É uma filosofia de vida, né? Sim, sem sermos injustos, porque a pior coisa que você pode fazer nesse mundo, de acordo com o Alcorão, é ser injusto com alguém. Seja quem for, cristão, judeu, seja ateu, não importa. Espiritualista. Se você for injusto com alguém, pode ter certeza que essa injustiça vai voltar para você. A gente não pode. Então, o Alcorão traz esses ensinamentos para que a gente possa viver em harmonia, uma boa convivência, sem sermos injustos com qualquer pessoa, seja lá quem for. Ou seja, uma vida pautada na ética, né? Sim. Numa postura de respeito ao próximo, de empatia, e, né, que é muito, muito importante. Agora, diz, né, pelo menos a gente conversa com bastante gente que tem contato com o mundo islâmico, também que diz da importância da peregrinação para Meca, pelo menos uma vez na vida. É sugerido isso, né? Na verdade, isso é o quinto pilar. Tem os 5 pilares. Isso. O primeiro, acreditar em Deus único. O segundo é praticar essas 5 orações diárias. O terceiro é realizar o jejum. O quarto é realizar a doação. E o quinto é visitar isso, para quem tiver condições, né? Então, a gente precisa visitar a Meca, porque ali a Kaaba, né? É uma região bastante importante para nós. E realizar a peregrinação como o profeta ele realizava, principalmente o profeta Ibrahim realizava, aquela volta ao redor da Kaaba. E do ponto de vista espiritual, se é assim que eu posso dizer, essa peregrinação seria a reproduzir aquele movimento que foi feito, né, quando ele traz os ensinamentos para a Meca. Exato. Não só aquilo, como outras ações, né? Outras atividades que fazem parte do estilo de vida islâmico, né? São atividades que eram realizadas também pelos profetas. Não está claramente no Alcorão. Muitas das coisas que a gente pratica não está lá no Alcorão. Mas ainda é história oral, né? Sim, oralmente. E a gente sabia que eram práticas dos profetas. Logo, a gente precisa praticar de forma semelhante. Bem, pessoal, nós estamos aqui no podcast 1818, hoje com um papo muito legal, muito mesmo, e muito esclarecedor para todos nós. Eu quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal, deixe aqui o seu comentário e clique no sininho para você receber sempre as nossas atualizações. Bem, vamos voltar para o papo aqui que está muito interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um dos pilares é a caridade. Isso. E a comunidade islâmica de São Paulo, eu sei que tem um papel importante, filantrópico também, de ajuda a comunidades, e isso é muito importante. Por que a doação é algo fundamental para vocês? Porque a doação, ela nos lembra que a gente precisa olhar para o outro além da gente mesmo. A gente precisa relembrar constantemente que essa vida não é uma vida apenas para suprir os nossos próprios interesses. Então, estamos convivendo em uma sociedade e as pessoas são nossos irmãos, são nossas irmãs. E a gente precisa ajudar quando a gente puder. Então, nos traz esse sentimento e dessa percepção de solidariedade. Então, é muito importante mesmo, tanto que está nos pilares do Islã, né? Se você é muçulmano, você precisa praticar caridade, justamente para nos lembrar que precisamos ser solidários e que a gente precisa ajudar nossos irmãos, porque a religião não é praticar as ações que apenas te beneficiam, né? Tanto que não adianta você orar dia e noite e eu te tratar mal.
vou orar dia e noite, mas vou falar mal de você para uma outra pessoa. Isso não adianta, nada é válido. Então, para lembrar que o Islã é além, as ações vão além do que se referem a si, mas também ao próximo. Isso é o que a gente precisa, né, lembrar da solidariedade e da empatia. Sim, ou seja, tá muito além da religião, né? Sim, somos todos, né, eh, servos de Deus. A gente pode chamar assim de servos de Deus. Somos todos, né, servos de Deus. E Deus gosta de todos os seus servos. E a gente não pode tratar alguém mal. Alguém que é também adorado. Na verdade, alguém que adora a Deus, que é servo de Deus, a gente não pode tratar ele também mal, né? E se a Sim, gente tratar uma pessoa mal, a gente estaria também tratando mal a próprio Deus, a né? própria Deus, tá? Isso. Agora uma pergunta, que talvez seja uma dúvida de muita gente. Você é uma mulher islâmica, você pode casar com um homem não islâmico? Não, não posso casar. Tá, A não ser que ele seja convertido. Ou tá, revertido, como a gente chama, né? tá. Mas assim, na questão particular Não minha, necessariamente ele tenha nascido numa não. família, Não é, o- importa a sua ele nacionalidade. pode passar pelo Ele processo. pode passar, independe da sua nacionalidade. Tanto que eu conheço vários aqui em São Paulo. Tá, Mas assim, eu, falando agora da minha opinião particular, tá, eu não teria problema em me relacionar com alguém revertido, desde que a pessoa tenha se conduzido à religião de forma independente. Então, não, vou lá me converter para ficar com você. Não, tá, entendi. né? Se eu conheço uma pessoa que ela se reverteu antes por convicção mesmo e ela crê que aquilo é um estilo que ela quer viver o resto da vida dela, eu não vejo problema algum. Aí sim a gente pode se relacionar independente da sua nacionalidade. Entendi. Mas não por uma condição de estar ao seu lado. É porque assim, a questão de já fui bastante criticada por isso, inclusive, mas que preconceito é esse? Por que que não pode? Né, somos todos seres humanos, a pessoa pode ser ótima, isso não impede, né, de ela casar com outras pessoas, só que isso pode, futuramente causar conflitos dentro da E um família. E um distanciamento até dentro da distanciamento. própria Então, família. eu vejo as proibições não como algo, não como uma forma de punição, mas uma forma de prevenção mesmo. Então, se está ali dizendo que é indevido casar com alguém fora da religião, ou é indevido consumir bebidas alcoólicas, por exemplo, é indevido, né, é proibido você consumir carne suína, não é porque não é uma forma de punição, mas uma forma de prevenção. Tá, Porque a gente acredita que os malefícios dessas ações elas são grandes e como uma forma de prevenção para nos proteger, a gente é proibido de fazer isso. tá, não. Eu acho que é plausível quando faz sentido para você, Sim, né? Para você que segue aquela religião, aquela lei, aquela doutrina. E dentro dessa questão, por exemplo, de você, eu entendo muito até pelo conceito de família, né? Talvez a família que você constitua com um homem que é islâmico, né, que segue a religião, os preceitos daquela família serão pautados na religião islâmica. Então passa a fazer mais sentido uma relação assim, não vai né? ter conflito, né? Aquela estabilidade daquela família, daquelas crenças, não vai entrar em crise, né? Tá. Agora, você falou mais duas coisas que realmente são populares, que é o muçulmano não bebe, o muçulmano não come A carne. famosa brejinha, né? E o E bacon, né? ainda mais num país tropical, né? Uhum. Porque a gente também tem que Abençoado por Deus, contextualizar. né? O nosso país é um país tropical e tem uma razão específica o porquê não da bebida e por que não da carne suína? Tem. A bebida, no caso, a bebida alcoólica, a gente sabe que ela tem a capacidade, é um entorpecente, né? A gente pode perder a consciência com esse consumo. Mas só um pouquinho, né? Um gole, 2 goles, não vai te fazer perder a consciência. Você vai estar lá ciente do que está fazendo. Mas 1 gole, 2 goles pode, né, gradativamente aumentar para, né, uma taça, 2 Pode taças. ser um passo. Então, pode ser um So- passo Tá, para um futuro vício, ou pode ser um passo para um consumo mais, né, maior consumo, constante. Então, de uma forma para se evitar qualquer tipo de dependência, tá, a gente corta desde o início. Então, a gente não pode, nos alimentar, a gente não pode alimentar, consumir algo que irá tirar a nossa consciência. Porque se a gente não tiver consciência, a gente pode fazer
ações muito piores. A gente Entendi. pode praticar coisas muito piores sem a nossa consciência, né? Então, para evitar esse tipo de ação, a gente simplesmente não consome. Em relação à carne suína, a carne suína, para nós, ela é impura. Ela não é uma carne limpa, né? Ela pode apresentar alguns inícios, né? Ou melhor, alguns componentes que podem desencadear depois qualquer tipo de doença, vamos Tá. dizer assim, né? Então, como essa carne é considerada impura para nós e para a gente prevenir que a gente não desencadeie nada que possa nos causar prejuízos, ela também é proibida para nós. Tá, entendi. E uma coisa que eu acho que é importante, você como bióloga, uma bióloga que já, pela sua formação, tá claro que você estuda muito, né? Em algum momento você sentiu conflito entre a academia, que traz um determinado conhecimento científico da biologia, com os seus preceitos religiosos? Ah, claro, né? Já porque a gente, quando entra na academia, a gente já lida com essa questão. Ah, se você tem uma crença, você não pode ser um cientista, por exemplo. Cientistas não têm crença. Eu me considero uma cientista. Não cheguei a comentar no início, né, para não ficar muito longo a respeito da minha introdução, mas eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, inclusive da Universidade Federal de São Paulo. A gente realiza pesquisa juntos, a gente discute resultados juntos, a gente faz pesquisa. Eu me considero uma cientista. Eu também avalio, né, reviso, eu sou uma revisora de artigos internacionais científicos. Então, eu faço parte desse campo da pesquisa, eu me considero como cientista e eu quero sempre aprimorando o meu currículo, porque eu acho muito importante a academia, me importo muito com isso, né? E aí dizem que como eu tenho uma religião e represento ela, né, visualmente, eu não posso estar no campo da ciência, não posso estar imersa no campo da ciência. Eu discordo. Eu confesso que em alguns momentos, principalmente quando se fala de evolução, porque eu ensino para os meus alunos a evolução das espécies, né? E a Sim. gente sabe que na religião a gente crê no criacionismo, né? Mas eu acredito que se há esses conflitos de informações, eu digo que eles podem coexistir em momentos distintos, Tá. não naquele momento específico. Então, o que eu busco fazer? Tem conflitos? Tem, né? Em qualquer outro contexto também. Mas eu busco colocar de lado, né, a continuar estudando, né? A gente acredita bastante na ciência também, que a ciência está ali para melhorar a nossa vida, Sim. mas eu não invalido minha religião pela ciência e nem a ciência pela religião. Tá. Eu tento viver de uma forma Harmônica. harmônica e paralela, Tá. né? Paralela em alguns momentos, E outras dialogando, né? mas em outras dialogando, isso que eu ia te falar. Tá. Em outras dialogando. Tanto que hoje, né, eu de vez em quando estou lendo alguns estudos recentes, e aí eu estava lendo recentemente estudos que voltaram atrás e falaram que o álcool não é tão benéfico como se imaginava. E uma coisa que minha religião já estava falando. Então, em alguns momentos eles dialogam, em outros, não. Nos momentos que eles não dialogam, eu não forço esse conflito, né? Eu simplesmente continuo seguindo a minha religião, porque eu tenho convicção e tenho a crença, mas não deixo de praticar, né, as atividades, né, os métodos científicos. Sim. É porque aí eu imagino quando você vai dar sua aula sobre criacionismo, você vai trabalhar Darwin, você vai trabalhar, eu Eu acho falo que dos dois. dos dois, Dos né? dois eu Sim. falo. Tem que oferecer as duas Sim. visões, né? Agora, você falou uma palavra que eu achei bem legal e interessante, porque a sua religião, a sua estética, a sua imagem, ela já diz, né? Ela diz, olha, eu sou muçulmana. Eu, por exemplo, se eu for dar aula sobre a origem da humanidade, sobre os primeiros hominídeos, tal, ninguém sabe qual é a minha orientação. Mas você não, você já diz, né? Isso causa nos seus alunos uma curiosidade diferente? Olha, eh, eu não sei dizer sobre isso, porque se causou, não foi de Não uma forma foi. explícita, Tá. assim. Porque, assim, na escola onde eu tô estudando, onde eu tô dando aula agora, É, eu tenho uma comunidade árabe significativa, a tá, comunidade árabe muçulmana significativa. tá. Então, eles não estranham muito, né? Só Entendi. que
à medida que eles foram... Eles tiveram... pela carinha, dá pra gente... Você é professor, né? Já foi Isso. professor, dá pra... Você ainda ou não? Sou ainda. Ainda é. Morrerei sendo. É verdade, né? Uma vez professor, sempre professor, É. né? E eles olham uma carinha assim, ainda mais quem é da religião. Olham uma carinha assim, mas não é exatamente o que a gente crê, né? É. Mas eles conhecem a minha personalidade, Tá. porque eu busco nas minhas aulas, não durante as aulas, mas ou no início ou no fim, né? Ou após as aulas, eu busco conhecê-los, eu busco essa parte humana, né? Humanizar a educação. Então, eles sabem um pouquinho de mim, sabem um pouquinho da minha personalidade, do meu perfil. Então, eles não estranham tanto porque eles me conhecem, a Mani, além da professora Mani, né? Então, não tem essa estranheza, mas já me perguntaram, né, depois no particular, mas né, pro Amani, É. mas e a religião, assim, É. o criacionismo? Eu falei assim, olha, a gente precisa estudar, a gente acredita no criacionismo, sim, mas isso não significa, isso não invalida a transformação das espécies. Podem ocorrer transformações, né, independente da época isso aconteceu. Então, assim, a gente estuda com base nas evidências que a gente tem, a gente verifica se não há nenhum tipo de falsificação, nenhum tipo de deturpação, e a gente estuda com base nas evidências. Porque se está lá, se a gente encontrou, é para ser estudado, né? E a religião a gente mantém dessa forma, uma forma de hábito de vida, estilo de vida, para que a gente não entre em conflito com ninguém, né? Sim, são coisas que eu acho que a gente constrói como professor, né? Essa visão de respeito, e o aluno começa a entender isso, né? O Sim, quanto você está sendo ético, profissional, na exato. condução, Eu busco não misturar, sim, do né? conhecimento. Não misturar, porque eu estou ali como profissional, né? Eu sei, eu como professora educadora, a gente precisa, né, ler o currículo, né, nacional, a base nacional comum curricular, a gente precisa ter esse embasamento para lecionar. O currículo está ali, né, exigindo habilidades, Sim. O competências que será associadas à cobrado, evolução, que né? será cobrado para a formação daquele cidadão, né? Exato. E eu não irei contra aquilo por conta da minha fé, entende? Então é isso que eu busco fazer. Eu busco principalmente conquistá-los a partir da parte humana, humanizada, o ensino humanizado. Eu não estou ali apenas para transmitir informação. O professor também não transmite informação, ele é mediador da Exato. construção do Exato. conhecimento, né? Então é isso que eu busco fazer e com essa metodologia eu não enfrento conflitos. Agora, a gente estava falando uma questão, você enquanto cientista e o mundo islâmico é um mundo que já produziu grandíssimos cientistas, homens e mulheres, haja vista, inclusive, o quanto de tecnologia que a gente pode dizer que o mundo árabe levou para o mundo cristão, que inclusive facilitou a expansão marítima europeia. Boa parte dos equipamentos e boa parte do conhecimento cartográfico vem do mundo árabe Sim, islâmico. Então há um equívoco em tirar o mundo islâmico da capacidade científica de desenvolvimento, concordo. A né? astronomia também, Nossa, os astronomia, astrônomos, show de bola, né? né, Os grandes filósofos árabes que colaboraram tanto com a abstração, até a abstração de Deus e de todo esse mundo é, imaterial e material. Então, acho que são coisas assim que a gente tem que deixar isso muito claro, sim. né? A capacidade de produção científica e cultural do mundo A islâmico. nossa crença não nos impede, né, de aprimorar essas competências científicas, de introduzir essas competências e habilidades para aprimorar a qualidade de vida humana. Então, de nenhuma forma nos impede, né? Pelo contrário, a gente é incentivado a fazer isso. Claro. A gente é incentivado constantemente, seja na área científica ou não, em busca do conhecimento, sempre. Tá. Das 5 leis pilares, enfim, tem as 5 orações ao longo do dia, Isso. voltada para Meca, né? Podia explicar um pouco para as pessoas que estão aqui nos acompanhando o porquê e qual a importância dessas orações voltadas, né, para Meca e o quanto ela é importante para vocês. Bom, ela é o segundo pilar para, de fato, você ser considerado como O muçulmano. primeiro, então, é o monoteísmo, Isso, né? O conhecer de Deus, segundo, as práticas das as práticas das orações. orações. O O terceiro, terceiro é a prática do jejum. do jejum, depois caridade e depois Isso, a peregrinação, isso. uma vez na vida, pelo menos, se possível, Se é possível, se tiver condições financeiramente. financeiras. Tá. Isso.
Essas orações, ela acontecem ao longo do dia, 5 vezes ao dia, né? A primeira oração é a alvorada, que inclusive aqui no horário do Brasil ocorre entre, se eu não me engano, 4h30, 6 horas da manhã, Tá. onde ainda está escuro e você começa, né, a ver a luz do nascer do sol. É a primeira oração. Mas a pessoa está dormindo. A pessoa acorda, pratica a oração e volta a dormir. Quem trabalha de manhã, no meu caso, eu oro e vou direto para o trabalho, né? Tá. Então, essa primeira é o primeiro horário, que é considerado o horário mais difícil, porque você está durante, né, um sono. O segundo horário é após, na verdade, é quando o sol estiver bem alinhado, né, no horizonte. Então, a gente tem, na verdade, no centro do No céu, centro. desculpe, isso. Que seria, na verdade, que a gente chama de oração do meio-dia, né? Só que aqui no Brasil, aqui começa meio-dia e 43 nesse horário e vai até, então essa oração desse horário, ela inicia meio-dia e 43, 45, você pode rezar, até 15h20. Tá. Essa é a segunda oração, Tá. tá? Isso depende muito da posição do sol, Tá né? bom. E do país que você está. E do país que você está. Porque, por exemplo, recentemente estive no Líbano. E ali, o nascer do sol, na verdade, a alvorada, não é nascer. A alvorada, que é antes do nascer do sol, ali iniciava às 3h30. Nossa. 3h30 da manhã, ali. E ali, o pôr do sol, que já vou falar que seria a quarta oração, iniciava às 7h30, que aqui já é a última oração. É. Então, depende do país onde você está, porque Entendi. depende muito da posição do sol, né? Entendi. Então, eu estava na segunda oração, que é a oração do meio-dia. Aí você pode rezá-la até 15h20, né? Aí temos a terceira oração, que entra 15h20 e vai até o pôr do sol, que agora está em torno de 18 e que, na verdade, 15... Deixa eu ver como está agora aqui. Mudou para mim. 15h40, né? Até 18h45. E aí temos a última oração, que é a oração noturna, 18h45, até a próxima oração da alvorada, né? 4h30, 5 horas aqui da manhã de novo. Então, são essas 5 orações, que tem esses horários pré-fixados e horários que devem ser realizadas essas orações, né? Fora isso, a gente tem o jejum, que eu comentei que era o quarto, né? O quarto. Após a doação. Na verdade, é o terceiro, antes da doação. Tá. O jejum, ele é necessário porque a gente fica sem comida, sem alimento e sem água também. A pessoa, até água? Sim, até água, né? Dá até vontade de usar uma camiseta escrito nem água, né? Nem água pode. Que tu fala, nem água. Nem água. Claro, quem tem condições fisiológicas, né? Para realizá-lo. Isso é respeitado. Isso é respeitado. Isso é bem claro, né? Tá. A gente não tem dúvida quanto a isso. Certo. Então, a gente fica sem alimento e sem água da alvorada até o pôr do sol. Então, no mês de... Se não me engano, esse ano foi meio de março até meio de abril, o jejum desse ano. Porque como a gente segue o calendário lunar, todo ano que passa vai adiantando 20 dias, Tá. né? E aí, a gente fica, então, dessa alvorada até o pôr do sol sem alimento, sem água. Sem alimento, sem água, isso. E aí, continuando com essas práticas, com essas orações. E por que a gente realiza isso? As orações... durante um mês. Durante um mês, isso, Tá. que é o mês de Ramadã, que é um Ramadã. mês do calendário islâmico. Mas por que isso? A oração, primeiramente, é para lembrar, se recordar de Deus, né? Sermos gratos a Deus, a Allah, sermos gratos a Ele. E a segunda coisa é por gratidão, né? Então, recordação, na verdade são 3, recordação, adoração e gratidão, Tá. né? Gratidão por tudo que temos aqui e tudo que ele nos fornece. Seja uma pessoa de uma família mais humilde, seja uma pessoa de uma família mais rica. A gente sempre tem motivo para agradecer, né? E a prática do jejum justamente é para a gente sentir um pouquinho mais dessa questão de necessidade. Então, Tá. para a gente ampliar o nosso poder e o nosso sentimento de doação. Então, A privação para valorizar o que temos. exato. Privação. E também o jejum ele é considerado como o meio mais...
o meio de adoração maior que existe no islamismo, porque o jejum, ninguém sabe que você está de jejum. Se eu tivesse de jejum agora, você ia saber? Não. Não ia. A oração, alguém pode me ver orando. Ah, ele está orando. Mas o jejum não tem como saber. E por ser uma forma de adoração silenciosa, é a mais apreciada por É Deus. uma purificação, passa a ser um Exato. processo de E purificação. não é somente se abster de água e comida, de relações sexuais também durante o jejum, se abster de qualquer ato que pode, né, estragar aquele jejum. É um jejum espiritual também, né? Não vou Tá. estar de jejum e soltar alguns palavrões, né? Porque tem a ver com comportamento também. Não vou estar de jejum e te fazer mal, ou falar mal de você, ou gritar com você, Maltratar alguém. maltratar. Seja você, seja animais, outros animais que nós também somos, né? Outros animais. Então, não tem sentido. É um jejum físico, né? Mas também espiritual. Então, é justamente uma forma de a gente sentir na pele, de fato, o que os outros que são mais necessitados sentem. E também uma forma silenciosa de adoração. Tá. Esse processo você acredita que produz um sentimento maior interno de solidariedade, Ah, sim. de relação, de compreensão do outro? Sim, eu posso dizer que sim. Eu sinto um pouquinho mais de empatia, um pouquinho não, muito mais de empatia, de solidariedade quando estou de jejum. Eu me sinto mais calma, me sinto mais paciente, porque jejum você trabalha muita paciência. Eu não Humor, né? posso, eu Controle não do. posso parar de trabalhar porque eu tô de jejum. Então eu tô lá trabalhando e dar aula de jejum é bem difícil. Eu imagino. É bem difícil. Mas se você consegue controlar o que você come, o que você bebe, você consegue controlar todo o resto. Tá. É interessante pensar que, e isso é quase uma obviedade, mas é importante falar que às vezes algumas privações te levam a valorizar aquilo que de fato temos, né? E aquilo que nos é dado também. Uma coisa que você falou, que você teve há pouco no Líbano, né? O Líbano não é um país 100% islâmico, Não. né? Tem uma influência cristã muito grande naquela Até as região. divisões de poderes são divididas por representantes de cada Representantes, religião. isso. E que interessante dizer que o Líbano, ao contrário do que muita gente imagina, é um país que tem uma discussão sobre democracia, né? Até pelas divisões que há dentro da questão religiosa. E como você teve há pouco no Líbano, como está o Líbano hoje? Bom, hoje o Líbano ele enfrenta uma grave crise econômica, né? Mas que se agravou em 2020, porque ocorreu ali um acidente no porto de No Porto? Beirute, isso, e aquilo devastou o Líbano, né? É. Socialmente, devastou economicamente, em todas as dimensões que você pode Aquilo foi imaginar. uma Foi uma catástrofe. catástrofe em um país que já estava começando a se reerguer. Porque em 84 e 85 e 2006 posteriormente, o Líbano já enfrentava alguns conflitos, né, algumas guerras, estava começando a se reerguer de umas guerras que foram catastróficas, E devastadoras. recentes, né? E recentes, né? Historicamente super Então, a recentes. todo momento que o Líbano inicia o seu momento de reconstrução, acontece alguma coisa. E foi bem catastrófico essa última explosão em 2020. Centenas de pessoas faleceram, muitos ficaram feridas. E ele estava já enfrentando uma crise que, infelizmente, piorou. De fato, o Líbano está enfrentando uma crise? Está. Mas se eu dizer que o povo libanês é um dos povos mais resistentes que eu já conheci, isso é verdade, porque diante de toda a resistência, diante de toda a, a busca para a reconstrução de tudo que se passou, eles não perdem a fé, não perdem a esperança, eles estão ali vivendo, trabalhando, reconstruindo, como se nada tivesse acontecido. De fato, aconteceu, dá pra ver. Mas eles não ficam relembrando isso. Eles tentam, né, virar a página. E eu vejo o Líbano com um povo bastante resistente. Tá. E sempre olhando para frente e querendo reconstruir aquela nação, né? Sim. O Líbano, ele tem bastante paisagens bonitas, Sim. Litoral, naturais, né? litoral. Você consegue ir nas montanhas e na praia no É, mesmo dia. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu vejo várias características, assim, únicas, exclusivas do Líbano, com um povo resistente, e eu acho que ele precisa continuar lutando para se reerguer. E ele é cordial, o libanês? Ele recebe bem as pessoas que vêm do Ocidente? Como que você Ah, sente isso? eu sinto que sim, porque É, eu encontrei ali algumas amigas que é do Ocidente, que elas moram aqui, e elas não usam hijab. Então, ali, se você
não usa, como ali tem várias pessoas que não é da religião, né? É dividido, como a gente falou inicialmente, Tá. não tem como saber se são de fato, né? E eles recebem super bem, eles te explicam como você faz para ir. O que eu sinto ali também, que eu acho que vale destacar aqui, é que ali eu me sinto muito segura É. quando eu saio sozinha na rua. Aqui, de fato, eu tenho muito medo de sair sozinha de noite. Ali eu não tenho medo de sair de noite. Ali, esses crimes mais Que a gente vê aqui em São que a gente vê em Paulo, São né? Paulo, principalmente contra a mulher, né? Isso. Ali não acontece. Então, ali, eles, além de orientar as pessoas que vêm de fora, né, e recebê-los dessa forma, você sente uma segurança maior ali. Isso é uma contradição absurda, né? Porque você imagina que é um país que viveu guerras, um país violento, mas a violência ela é pontual dentro da questão geopolítica, né? Mas a convivência social, ela não é violenta, É, né? é Isso que é verdade. complicado e triste ao mesmo tempo para nós brasileiros que queremos uma sociedade que não tenha O violência, Brasil né? é um país super pacífico, eu acho. Eu acho o Brasil um país lindo, né? Eu sou brasileira, né? Eu sou suspeita para falar que eu amo o Brasil, amo morar aqui. E graças a Deus não enfrentei nenhum tipo de conflito, né, devastador. Só que pela dimensão do Brasil, né, e por ser um país que não está em conflito, tem bastante violência aqui. Eu É, já vi gente sendo furtada na minha não, é muito frente, triste, assaltos na minha frente. é, E a cada caso, a cada 7 minutos, a gente vê uma mulher sendo estuprada é, aqui. Né? é. Isso é Isso é fato, né? assustador, É assustador. Né? esses dados que Recentemente saíram. teve um É, caso, né, em Minas Gerais que é, eu fiquei desacreditada. Eu falei, é, não, enfim, são casos que eu felizmente não vejo fora, mas infelizmente eu vejo no país que eu amo bastante. é. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui no 1818. Deus e tempo para você, como que você define? Deus e tempo? É, Deus é tempo, né? É, Deus é tempo. Então tudo acontece no tempo de Deus. E que eu queria que fosse no meu tempo, mas eu tenho a fé de que o tempo dele, por ele ser o tempo, ele comandar, né, o tempo, seria as coisas acontecem no melhor momento para mim. tá. Ah, uma coisa que eu acho que é importante eu te perguntar, ah, não há o conceito de submissão dentro do islamismo? Eu vou melhorar a minha pergunta, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado para não cair no conformismo, né? Ah, é assim mesmo, não... E aí a pessoa se acomoda e, infelizmente, não é a religião A, B, C ou D, isso é do ser humano. Mas, às vezes, as pessoas se apegam na religião para poder justificar essa postura de acomodação. O mundo islâmico, ele não, em momento algum, ele coloca essa acomodação, né? Não. É o contrário, A gente é submissa a Deus, ponto. é isso. É isso. A gente não pode submissar a ninguém. Mulher submissa ao homem, jamais. Ou o Ou o contrário, contrário, ou não. a nenhuma condição, Apenas a Deus. apenas a Ponto final. Deus. E se você vive uma determinada situação na vida, você vai viver, você vai lutar para superar e vai continuar caminhando, Exato. né? Não ficar na zona ali de conforto, né? Porque a ideia de submissão, eu já escutei, né? Afinal de contas, nessas andanças aí pelas escolas, universidades, etc., a gente escuta de tudo, os estereotipos para todas as religiões, né? E eu já escutei pessoas equivocadamente dizendo: ah, mas a pessoa que é islâmica ela é submissa o tempo todo. E você mesmo desconstrói isso na sua fala enquanto mulher, Sim. né? E eu acho que dentro da perspectiva da mulher, como é hoje viver uma mulher islâmica no Brasil? Como é viver? É que eu estou representando isso há pouco tempo, né? Há 2 anos e meio atrás. Na verdade, há 2 anos e meio, né? Apesar de ter nascido Isso. muçulmana, numa família, né? Mas você conta a tua história aqui que eu Então, achei há muito dois legal. anos e meio, eu não usava o hijab, então olhava pra mim, não sou muçulmana, né? Tá. Então, até então era tranquilo, né? Eu fazia as coisas, ia e voltava e não sentia nenhuma diferença. Depois que eu usei, sentia, né? Sentia não, via alguns olhares. Alguns olhares não eram apenas olhares curiosos, você consegue ver A a diferença. diferença, os olhares assim, de julgamento, né?
E recentemente, em junho, eu fui num evento da Netflix, o Tudum da Netflix, eu É, adoro essas coisas, né? é. Eu sou pessoa normal, gente. Eu escuto música, No começo eu você falou que você gosta adoro de Coldplay, videogame. eu adoro videogame, eu adoro, enfim, ouvir música, eu adoro ver série, assistir filme. Tem um pouquinho desse lado nerd aqui, eu gosto dessas coisas, né? Eu vou nesses eventos. E aí, o que me chamou a atenção foi uma moça que chegou em mim e falou assim: Nossa, que lindo o seu hijab. Aí eu olhei pra ela assim, eu olhei estranhamente, porque eu não esperava, eu nunca recebi esse tipo de comentário. Geralmente, as pessoas quando comentam, é um comentário um pouquinho preconceituoso Tá. ou é um olhar julgador. Nunca me olharam de uma forma de admiração, né? E eu fiquei muito comovida com isso, eu fiquei pensando sobre isso. Então, viver aqui após meu uso do hijab, após representar a minha religião, né? Claro, eu tenho algumas falhas, todos nós temos. Sim. Um equívoco é achar que uma pessoa que pratica religião, ela representa a religião. Ou é perfeita, Ou é né? perfeita, né? Não justifica, né? Mas eu busco o máximo possível fazer o correto. E principalmente sem praticar nenhum tipo de injustiça com alguém. Então, viver aqui após esse uso do hijab deixou claramente, né, característica, né, da religião. E comecei a sentir esses olhares. Já recebi comentários anônimos, inclusive, principalmente quando teve aquele caso do Afeganistão, né? Tá. Infelizmente, o que ocorreu, né? Volta, o que você está fazendo aqui? Um senhorzinho. Como ele era senhor, eu nem. Acaba. Volta lá para o Afeganistão, né? Por que você está aqui? Outro comentário no metrô. Por que você ainda usa esse lenço? Você está no Brasil, você pode tirar. Você é livre para tirar. Mas eu falei, eu não quero tirar. Né? Que bom que eu sou livre aqui, porque a minha liberdade é escolher colocar o hijab, né? Então, eu já recebi esse tipo de comentário de pessoas que eu não conheço, né? De pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei, já recebi comentários, né? Brincadeiras, na verdade, associado à explosão, associado né, ao terrorismo, enfim. Mas tentavam, né, brincar com isso. Eu sorria para não ser mal educada, né, ou arrogante, mas eu não gostava muito dessas brincadeiras, porque eles estavam apenas reproduzindo essa imagem estereotipada. E quem é de fora, eles podem ser de dentro e ver que eu realmente não pratico esse tipo de violência. Mas quem é de fora e não conhece o contexto, vai achar que aquilo é real que eles estão falando. Então, eu recebi esses comentários de gente que eu não conheço, recebi comentários e piadas de gente que eu conheço, as pessoas me olham constantemente e parece que eu não posso viver uma vida normal. Então, viver como muçulmana, né, e com essa vestimenta, num país ocidental, eu confesso que não é muito fácil, mas no Brasil, eu sinto uma liberdade maior de manifestá-la, de expressá-la, porque eu já fui para a Argentina também, né? Só que na Argentina eu me senti muito mais desconfortável ali. Tá. Então eu posso dizer que em comparação a outros países que eu já visitei internacionalmente, eu senti o Brasil um país um pouco mais acolhedor quanto a essas diferenças. O Brasil, em essência, é um país extremamente ecumênico e o miscigenado, o sincretismo religioso aqui é de uma potência incrível. Portanto, eu acredito que isso é um dos fatores que facilita Sim. essa visão mais democrática de todas as religiões, Eu né? tenho bastante amigas que nasceram aqui, a família daqui, né? Como eu nasceram aqui, só que a família é daqui, não é da religião. Inclusive, uma delas, né, a Raquel, que eu viajei com ela recentemente, para Argentina e Uruguai, ela fala assim: Nossa, mas eles estão olhando muito para você. Antes, eu me sentia que eles olham no Brasil, eu sentia que eles olharam para mim. Mas aqui eles estão olhando muito para você. Eu não tô acostumada com isso. Eu falei, eu infelizmente acabei acostumada. Então, gente que não está vestida, mas anda comigo, percebe e se sente desconfortável e se incomoda com isso. Ela falando, se eu tô incomodada, imagina você. Eu falei, eu me Você vai aprendendo acostumei. a lidar, Vai né? aprendendo a lidar, vai aprender a desconstruir. Isso. Você vai, então, eu acho que a melhor forma pra gente desconstruir ou minimizar qualquer conflito é por meio da educação, né? Eu sou Sim. suspeita para falar isso, mas Conscientizar, né? conscientizar, educação, né? Como Mandela já É, dizia, né? A é. arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo é a educação, né? Não há outra. Não, Isso eu é não ponto. creio em Não. formas violentas de ensinamento, seja verbalmente ou não violento. Não acredito. Eu acredito na comunicação. Eu acho Sim. que a comunicação é a melhor forma. Eu acho que, inclusive,
o programa tem esse objetivo, né? Você sintetizou na sua fala boa parte daquilo que nós acreditamos, é levar isso para todo mundo e desconstruir preconceitos através do Que conhecimento. eu achei muito legal. É, É o primeiro programa que eu ouço falar que permite às pessoas, né, manifestarem, expressarem as suas crenças religiosas e como elas lidam com isso no seu dia a dia. Eu sim, achei isso incrível. A gente precisa de diversidade. A própria biologia diz que a diversidade ela é vantajosa. A exato. variabilidade genética é É, vantajosa, é né, o como que dizia. determina a nossa existência, Sim, né? sim, a variabilidade genética teria extinção de espécies, né? Exatamente, é. É o que nos mantém vivos, né? Sim. A gente não pode perder isso em momento algum. Pois é, e eu achei incrível, e eu fiquei muito feliz em realmente receber esse convite, estar aqui, né, participando e tendo essa conversa bem saudável e bem confortável com você. Legal, que bom. Eu e toda a produção aqui, toda a equipe, fica muito feliz de verdade. E eu vou pedir uma coisa para você que é muito relevante para nós e para quem está nos assistindo, é que você deixe uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, uma mensagem assim final, que você pudesse, do coração mesmo, que você acha que é muito importante falar isso para as pessoas nesse momento. O que eu acho importante falar para as pessoas é que se tiver uma forma, ou melhor, se vocês tiverem acesso ao conhecimento, vão atrás. Porque manter na sua zona de conforto ou manter o seu preconceito é algo que não vai te fazer crescer na vida. Então, se você tiver um meio de comunicação, se você tiver acesso ao conhecimento que muitos desejam ter acesso ao conhecimento, vai atrás, porque o preconceito todo mundo tem. É normal a gente ter preconceito, mas escolher ter o preconceito, aí já não é mais normal, já não é mais ético, né? Então, se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ter acesso a ele, eu fortemente sugiro que vocês vão atrás dele, porque isso desconstrói bastante preconceito e estereótipos e te traz paz, principalmente paz na sua vida. Você não se sente mais incomodado em compartilhar o seu espaço e sua vida com pessoas diferentes de você. É isso. Muito obrigado, Eu que muito agradeço. obrigado. Se você quiser agora deixar suas redes sociais, contato, fica a seu critério. E claro, eu tenho um Instagram, só que ele é fechado, né, É, porque eu ainda tenho uma vida um pouco mais privada, mas eu não eu acabo adicionando algumas pessoas. É Amani_Zahab. Amani, Amani, underline Zahab. Meio complicado, né, tá, do Instagram. E eu acho que é esse que eu mais uso, assim, para compartilhar a rotina da minha vida. legal. Bom, eu quero agradecer você que está acompanhando aqui o nosso podcast 1818. Pedir para você se inscrever no nosso canal, divulgar o nosso projeto, né? Isso aqui não é só não um programa, é um projeto, é um ideal que nós temos. E pedir para você deixar seus comentários, clica aí no sininho para você receber as atualizações. E mais do que isso, né? Acho que quando a gente conversa sobre assuntos como esse, quando a gente compartilha essa diversidade em relação à espiritualidade, religião, a gente transforma o mundo num espaço mais humano e muito mais repleto de amor universal. Portanto, nosso trabalho tem muito esse foco. Eu vou também dizer a você que eu visto, né, Explore Clube Brasil, que é uma marca que trabalha com aventura, esporte de aventura, trilhas, montanhismo, alpinismo, e é tudo que eu gosto, sempre foi a minha essência, e por isso que eu indico vocês, aqui tem até o boné aqui também, do pessoal, é só procurar Explore Clube, tem o site deles aí, você não vai se arrepender. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a você, como sempre, muita e muita luz e até o próximo episódio. Um grande abraço e obrigado pela sua Eu que presença. agradeço. Professora, cientista Amani, muito Muito obrigado obrigada. pela sua Eu fico presença. lisonjeada de estar aqui. Um forte abraço a todos vocês que estão assistindo. Legal, muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.